Vamos só ler 1 de Reis, capítulo 18, versículo 17. Amém? O encontro de Elias diante de Acabe. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, vendo Acabe, um rei perverso, que trouxe idolatria a Israel. Olha o que a Bíblia fala. Sucedendo que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Olha só a caricatura que Satanás coloca naquele que é de Deus. Entendeu? Ele pinta uma caricatura do perturbador, problemático, simplesmente para você duvidar da tua própria identidade. Agora vê a justificação de Elias. Aleluia! Quem se justifica pela verdade fala com firmeza de caráter e é movido pelo espírito de humildade, não da falsa humildade que tenta fingir ser boa pessoa quando no fundo de tudo é mau. Assim diz a palavra do Senhor. Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os balins. É lá onde eu encontro a verdadeira essência da manipulação e da acusação. Entendeu? A inversão da verdade. Quando ele que está a perturbar Israel com as suas práticas perversas, agora ele projetou em Elias o que ele próprio faz. Entendeu? Inversão da culpa. Tá sabendo? Quando Satanás é que está a levantar pessoas para que você se sinta mal, para que você se sinta acusado, tá sabendo? Porque você é verdadeiro, és da verdade, então ele inverte a culpa, tá sabendo? Porque você dá luz, tá sabendo? Então Satanás vai construir uma caricatura na tua identidade de que o culpado, o problemático, o causador de todo o mal é você. Por quê? Porque você não se submete às leis dele. Você não se submete às práticas da injustiça. Você não tolera o erro. Você não tolera a mentira. Você não coopera com o engano. Você não se submete por conveniência, mas você se submete pela verdade. Entendeu? Quando você se tornar uma pessoa diferente, meu irmão, saiba disso. Você será mesmo odiado. Esse ódio que você vai receber do mundo não é por causa de que você tem sido uma pessoa de mau caráter. Não. Esse ódio que eles vão sentir de ti é por causa da verdade. É porque você quer seguir Jesus. E quem quer seguir Jesus espera mesmo para ser mal falado, difamado. Estás a ver? Difamação. Difamação, quando eu falo de difamação, é quando as pessoas criam uma imagem de que você é o problemático, você é o arrogante, você não sabe conviver com os outros. Sim, essa construção da falsa imagem que Satanás vai construir ao longo da história é para você parar de viver a verdade. É para você se sentir culpado, inútil diante de Deus. A Bíblia fala assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem foi entregue por nós, o qual está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, todo dia fomos reputados como ovelha para o matadouro. O que significa que a submissão à palavra de Deus vai exigir um preço, vai custar caro. Por que vai custar caro? Por causa do confronto que você vai receber para com essa sociedade que não tem discernimento. Uma sociedade de pessoas que invertem os valores, fazem inversão, condenam o pecador, condenam o justo e acolhem o pecador. Já viste? Estás a ver? Chamam o filho de Deus de mau e chamam o ímpio de bom. Estás a ver? Está escrito na palavra do Senhor: aquele que justifica o ímpio e condena o justo aos olhos de Deus é abominável. Em outras palavras,
Toda pessoa que está sempre a favor do pecador, do ímpio, das injustiças, está contra o justo, que está a defender a verdade, aos olhos de Deus, ele é abominável, ele é abominação. Sim, porque ele está a se levantar contra Deus. E todo aquele que tentar se levantar contra Deus, aleluia, a menos que se arrependa, como está escrito na palavra do Senhor, horrendo é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrendo é cair nas mãos de um Deus vivo, todo-poderoso. Olha o que Jesus fala em João capítulo 3, aleluia, glória seja dada ao Cordeiro. Glória seja dada ao Cordeiro. Shalabarazia lamanaria, lirabadagalaria, suriandaramasteria, suriandarabaraya, revedesti que levai. Aleluia. Shalabacandaraya, suriandarabasteria. Glórias ao Rei dos Reis. Glórias ao Filho de Deus. Aleluia. Olha o que está escrito no versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, o que é que ele faz? Aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Aleluia. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. Entendeu? Quando eu vos falo que a maioria das pessoas nessa geração estão indo para o inferno, é por causa disso. Odeiam a verdade. Quando você abre a boca para falar a verdade nua e crua, eles preferem se afastar. Se afastam por quê? E eles depois vêm com o discurso. Se muita gente se afasta da tua vida é porque você que é o problemático. É mentira. Vou vos dizer que muitos dos discípulos de Jesus se afastaram de Cristo por causa da verdade. Vamos ler João capítulo aleluia. Shalabrasuria macandareia. Suriandarabasteria. Versículo 60. Não tem nada a ver contigo, meu irmão. Se você está firmado na verdade, aleluia, você é amigo da paz. Quem é de Deus é amigo da paz. Quem é de Deus não é problemático, não. Ele é pacificador. Está escrito na palavra do Senhor. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Significa que o verdadeiro filho de Deus é pacificador. É um amigo da paz. Aleluia. E buscar a paz não significa ausência de inimigos, como muitos pensam. Não, se você tem muitos inimigos, é porque você é problemático. Não, está escrito na palavra do Senhor. Davi tinha muitos inimigos. Davi tinha muitos inimigos. Aleluia. Leia Salmos capítulo 3. Você vai perceber que Davi tinha muitos inimigos. Olha o que está escrito na palavra do Senhor no livro de Salmos capítulo 3. Como se tem multiplicado os meus adversários. Adversário significa inimigo. Davi falou que os seus adversários têm se multiplicado. Como assim? Então, se você está tendo muitos inimigos, se está tendo muitos inimigos a se multiplicar, significa que você é de Deus. Entendeu? Aleluia. Satanás tem feito isso para construir uma caricatura na tua identidade. Está sabendo? Como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Entendeu? Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem ao meu redor contra mim. Salva, meu Deus, pois quebraste nos queixos os meus inimigos. A salvação vem do Senhor. Entendeu? Davi estava a rogar a Deus porque muitos estavam se levantar contra Davi. Leia só 1 Samuel, 2 Samuel. Você vai ver como os inimigos de Davi se levantavam. Sem motivo. Lhe odiaram sem causa. Sem razão suficiente para ele ser odiado. E por causa disso, Davi deixou de ser pacificador, deixou de ser boa pessoa, ou deixou de ter um bom caráter? Não. Diante de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas tinha muitos adversários, tinha muitos inimigos. Aleluia. Xarabacandaria, suriandarabasteria. Ter muitos inimigos não significa que você é o causador dos problemas. É porque a tua identidade mexe com o mundo das trevas. A tua identidade em Jesus Cristo choca com o reino do inferno. Choca. Aleluia, porque você fala a verdade. E quem fala a verdade
verdade não merece castigo conforme está escrito. Então, se eu falo a verdade, então como é que eu vou merecer castigo? Aleluia! Se quem é verdadeiro jamais pode ser um amigo da contenda. A Bíblia fala assim: as 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E uma das coisas que Deus aborrece é quem? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, bora bem, ela quer criar um problema. Ele é problemático. Problemático, a palavra problemático não significa aquele que é provocado, mas aquele que do nada gosta de provocar problema. Há diferença entre aquele que recebe a provocação e aquele que provoca. Quem recebe a provocação é porque porque a fonte do problema não é ele quem está a trazer, é o outro que está a trazer. Agora, Satanás inverte os papéis, inverte a realidade. Como ele é que está a provocar, aleluia, xarabacandria. Então ocorre o fenômeno da projeção. É do mesmo jeito que aconteceu com Acabe. Quem é que provocou o problema em Israel? Elias ou Acabe? Foi Acabe. Acabe é que provocou, mas chamou outro de perturbador de Israel. Vê a loucura que esse sistema inverte, faz uma inversão de papel, uma inversão da culpa. Aleluia, xarabacandaria, suriandarabasteria, aleluia. Agora vê na lógica das escrituras. Quem é que provocou? Jesus ou os fariseus? Muita gente diz, não, Jesus é que provocou os fariseus. Não, os fariseus é que provocaram Jesus. Como assim eles provocaram Jesus? Sim, quando você viola a palavra de Deus, quando você vive na hipocrisia, você está a pensar que você você está a pensar que vai ser imune? Não. Você está a provocar Deus. Você está a ferir a Bíblia. Você está a enganar pessoas, está a levar pessoas para o inferno. Você está a provocar Deus. Entendeu? Então Deus vai levantar profeta para te repreender. Agora essa sociedade que vive da inversão de valor, vão dizer, ele é problemático. Não, vocês é que estão a provocar Deus. Você que é o perturbador. Aleluia. Eu não tenho perturbado Israel, mas você e a tua família, é através de você que a terra está a se corromper. É através de ti que muitos estão indo para o inferno. É através das tuas doutrinas que muitos estão a se corromper. Então, quem é o perturbador é você. Não inverte os papéis. Xarabacandria. Aleluia. Está escrito na palavra do Senhor. Shuriandarabasteria. Shuriandarabaraya. Siriabacandaraya. Suribicandaraya. Aleluia. Xarabacandria. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. João capítulo 6, versículo 60. Quem ama a verdade vai concordar com, aleluia, com as palavras de Deus. Porque quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aleluia. Se o que eu falei é mentira, dá testemunho da mentira. Mas se o que eu falei é verdade, por que isso fere o teu ego? Aleluia. Se o que eu falei é verdade, por que isso fere a tua identidade? Por que isso faz com que você se afaste? É porque você não é de Deus. Porque se você fosse de Deus, concordarias com a verdade. É o mesmo que Jesus falou aos judeus. Se vocês fossem filhos de Deus, me amariam. Aleluia. Porque eu vim do Pai. Como é que vocês falam de Jesus se vocês não concordam com as palavras que saem da boca de Jesus? Como é que vocês dizem que amam a Deus, mas vocês negam a Deus através das vossas reações de afastamento daquela que está a falar a verdade? Isso só prova que o vosso coração é da soberba. O vosso coração não foi renovado. O vosso coração não é de Deus. Então, curvam-se diante da cruz. Andem em justiça e santidade. Aleluia. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não venham presumir de vocês mesmo que vocês são filhos de Deus. Sim. Porque ser filho de Deus não é na boca. Eu sou filho de Deus. Não. Ser filho de Deus é revelar a semente de Jesus, da justiça, como está escrito. O Filho de Deus não peca e o maligno não lhe toca. Por quê? A semente de Deus está nele. Entendeu? Não pode viver na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele. Agora vamos ler João capítulo 6, versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro esse discurso. Quem o pode ouvir? Xalabaraya lamassuria bacandaraya. Aleluia. Jesus era o problemático. Segundo a lógica desse sistema, se Jesus estivesse nesse tempo, essa aqui gosta de problema. Vê só do jeito que muitos deles se afastaram.
Se você não tem boas relações com as pessoas, é porque... muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro esse discurso. Quem o pode ouvir? Jesus era o problemático. Jesus era o perturbador. Sim, porque eles medem a reação das pessoas com base no erro dos outros. Não. Se muitos estão agindo assim, porque o erro está em ti. Não. A maioria não é o termômetro da verdade. O diabo usa muito essa técnica. Sabe, Satanás é capaz de usar 100 pessoas à tua volta só para você duvidar da tua própria sanidade. Sabe o que ele vai fazer? Vai usar muita gente, te difamar, ele se comporta mal, ele é arrogante, ele é mau, você quer? E eles vão ouvir, estamos ouvindo isso do fulano, estamos ouvindo isso do cicrano. Se todo mundo está falando, é porque é verdade. É mentira. Porque a maioria não é o termômetro da verdade. O termômetro é a palavra de Deus. Os frutos que ela vai produzir. A Bíblia fala assim, pelos seus frutos vos conhecereis. Estás a ver? É pelo fruto do Espírito, é pelo caráter que a pessoa vai revelar que ela é de Deus. Aleluia. Caráter de justiça, verdade. Não é conveniência, não. As leis humanas. Não, ela como não se submete, não. É se submeter à Bíblia. Aleluia. Não, ela é de Deus porque escuta as palavras de Deus. Ela é de Deus porque ele revela o caráter de Jesus. Ela é de Deus porque ele revela a mansidão de Jesus. A humildade de Jesus. Excepto, apesar dos defeitos pessoais que ela pode ter como ser humano, né? Fraquezas emocionais, isso é o lado humano dela. Mas isso não anula a identidade de Cristo nela. Tá sabendo? Então, o diabo é astuto. Vai querer atacar uma das tuas fraquezas, vai atacar um dos teus pontos fracos, o teu lado humano mais frágil. É lá onde ela vai pintar a imagem. Viste? De Deus está agindo assim. De Deus não sei se comporta desse jeito. O diabo é acusador. Está escrito no versículo 60. Quem o pode ouvir? Aleluia. Entendeu? Muitos discípulos de Jesus se afastaram. Isso não incomodou Jesus. Isso nem levou Jesus a ir ter atrás deles e correr atrás deles. Não vão só tentar lhes convencer de novo. Não vão só. Quem vive de agradar as pessoas é assim. Se muitos estão se afastar, então tenho que ver ainda se acho que o problema está comigo, né? Ele vai querer viver já da falsa humildade. Vai querer fingir. Não, olha, vou evitar falar essas coisas porque isso tá afetar as pessoas, tá deixar pessoas desconfortáveis. Então vou viver só já para lhes agradar. Vive de agradar os outros. Ou seja, desejo neurótico de agradar as pessoas. Quer dizer, ele trai a palavra de Deus. Tá sabendo? Meu irmão, você pode estar bem com Deus e não estar bem com os homens. Mas vale a pena estar assim. Do que querer estar bem com os homens e estar péssimo diante de Deus. Porque, presta atenção, nesse mundo, o mundo pode te julgar, te chantagear, te ameaçar, te difamar, mas Deus te aprova, porque eles podem talvez a tua aparência, eles julgam segundo a aparência, mas a Bíblia fala que devemos julgar segundo a reta justiça. Hoje, você está a ser rotulado. Amanhã, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Quando se fala de algo que está a ser rejeitado, significa que é algo mesmo que o mundo lhe odeia. Muitos se afastam. Por quê? É um objeto de rejeição ao mundo. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores. É um princípio bíblico. Esta será posta como a principal pedra da esquina. Não brinca. Jesus também foi objeto de muita rejeição nesse mundo. Afastamento. Porque a semente de Deus estava nele. Ele era tão de Deus que as trevas não conseguiam suportar a presença dele. Estás a ver? Por quê? Porque a luz expõe a mediocridade, a falsidade de muitos. Estás a ver? Então, a Bíblia fala que ele foi subindo
como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Sabe quem era Jesus? Homem de dores. Você sabe o que é uma pessoa de dor? Não está se falar só da dor física. Significa que ele sofreu muito, ou seja, passou por muita rejeição, muito afastamento. Jesus passou por situações extrema, que até se os seres humanos enfrentassem só 2% ou 3% da rejeição que Jesus passou, eu acredito que você viveria em depressão. Jesus foi difamado, deram falso testemunho contra ele, queriam lhe apedrejar. Não brinca. Isso não tornou Jesus perturbador. É que a verdade mesmo é uma faca que fere o coração do soberbo. Aleluia. Xalabacandaraya. Suriandarabasteria. Aleluia. Homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto. Olha o perfil, a condição do tratamento que a sociedade e o mundo deu sobre Jesus. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Tenta imaginar um homem desprezado. Meu irmão, desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu acredito que através dessa pregação você pode entender o verdadeiro sentido de quem é Jesus. Talvez você construa uma imagem falsa de um Jesus que agradou a sociedade, um Jesus que era bom com todos, é um Jesus que vivia da conveniência, evita só problema, evita só problema. Quer dizer, deixa de fazer o que é certo simplesmente para evitar problema. Meu Deus, você deixa de fazer o que é justo simplesmente para evitar problema. Não, meu irmão, isso está completamente errado. Você trai a palavra de Deus por causa de agradar o mundo. Você trai a verdade só para agradar a sociedade. Você trai a verdade só para amenizar o ego daquele que está a mentir, daqueles que está a difamar, daqueles que está... Não! Aqueles que vão ir para o céu são pessoas mesmo que o mundo vai mesmo ter que lhe bater. Esse mesmo... Não, vão mesmo lhe dar chapada. Sim. Vão mesmo te bater. Tem situações que Paulo, quando ia para pregar o evangelho, lhe batiam mesmo, apedrejavam Paulo. Sim. Por quê? Porque viram que esse aqui é problemático, esse perturba a conveniência, esse perturba a sociedade, esse não sei o quê, esse não se submete às leis. Sim, porque assim está escrito, para uma mente renovada, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa mente deve estar renovada pela palavra de Deus. Você não pode se conformar com os princípios mundanos, se submeter às leis humanas só para agradar a sociedade. É se submeter às leis falsas, né? Aos hábitos humanos só para agradar a sociedade. Submetei-vos, aleluia, pelo espírito do vosso sentido. Vos renoveis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia sejam retiradas entre vós. Sim, nem parvorice, nem chocarrice que não convém. Aleluia. Viva da verdade, meu irmão. Aleluia. Quem é da verdade escuta as palavras da verdade. Aleluia. Quem é da verdade escuta essas palavras porque são de Deus. Aleluia. Xarabacandaraia. Suriandarabasteria. Suriandarabaraya. Suribicandarabasteria. Ribicandarabaia. Suriandarabasteria. Te adoramos em espírito e em verdade. Viste? Adora a Deus em espírito e em verdade. Deixa de agradar esse mundo. Deixa de agradar as pessoas. Deixa de ser bonzinho. Ser bom demais é pecado. Sim, ser bom demais é pecado. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aleluia. Esta palavra é fiel. Até aqui é a palavra do Senhor.